Mateus capítulo 23, abra comigo, rápido a sua Bíblia, vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor, nessa hora, todos de pé. Mateus capítulo de número 23, depois João capítulo de número 13. Você achou Mateus capítulo 23, nós vamos ler de 1 a 12, do verso 1 ao verso 12, que diz o seguinte: Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Para quem não sabe o que é filactério, é uma cordinha que o judeu usa, ele enrola no braço cada vez que ele vai orar, e tem uma caixinha preta, alguns colocam na testa, e dentro ali da testa tem as promessas, tem um trecho da Bíblia que eles colocam ali. Então isso é um filactério. E as franjas de suas vestes bem largas, o judeu também usa por debaixo da sua roupa, normalmente do seu terno, você vê por debaixo do blazer umas franjas, aquilo representam as promessas, o éfode, né? Representa os mandamentos, as promessas, tudo ali pendurado naquelas franjas. Gostam do lugar de honra, versículo 6, nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas. Gostam de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis. Mas vocês não devem ser chamados rabis. Um só é mestre, rabi significa mestre. Um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Aqui ele não está se referindo ao seu pai de carne. Eu tenho um pai, Edson Lopes da Cruz, que está ali, ele é meu pai. Líderes eu posso ter um monte, mas pai eu tenho um. Eu tenho problema com gente que fica tratando o líder de pai, substituem o seu pai e tratam o seu pastor como pai e ignoram o seu pai terreno. Então ele está dizendo aqui, ninguém chamar de pai, né? Alguns lugares que você vai é pai para cá, é pai para lá. Paulo disse, eles são meus filhos, mas você nunca vê ninguém chamando Paulo de pai. Ok? Posso ouvir um amém aqui? Então a Bíblia, Jesus está dizendo, a ninguém chamem de pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Agora João capítulo 13, do verso 1 ao 12 também, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já tinha induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus, você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos, a minha cabeça. Respondeu Jesus, quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés.
todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem dessas coisas, felizes serão se as praticarem. Amém? Você pode sentar no seu lugar. Pai, nos dê graça nessa manhã para dividir a tua palavra. Queridos, nunca vimos tanto como ultimamente de homens agindo, de homens de Deus agindo de maneira errada, ou homens que se dizem de Deus agindo de maneira errada. Há um problema muito grande na ambição. A ambição de todo, ela não é ruim. É legal você estar numa empresa e você querer crescer nessa empresa. Isso é louvável, isso é digno. Você entra como um auxiliar. Eu conheço pessoas, há pouco tempo eu conheci um cara que era dono de uma empresa, ele falou: pastor, eu entrei aqui como boy, mas as oportunidades foram surgindo e eu coloquei, eu quero crescer nesse lugar. Então esse tipo de ambição, ele não é ruim e não é errado. Você precisa querer crescer na vida. Você precisa querer ter um desejo de ser alguém, de conquistar o seu espaço e tudo. A questão é que a igreja, às vezes, ela se torna mais mundana do que o mundo. O problema está quando a gente começa a trazer estratégias do mundo para dentro da igreja, para querer fazer como se a igreja fosse uma empresa. E a igreja não é uma empresa. E aqui nós não competimos uns com os outros. Posso ouvir um amém? Então há um perigo nisso. Então quando a gente fala de ambição, não é algo totalmente ruim. O problema que está nos extremos. Tem pessoas que se tornam tão ambiciosas que se tornam perigosas. Ela é tão ambiciosa que ela se torna perigosa. E o perigo está no que determinadas pessoas são capazes de fazer para conquistarem aquilo que elas querem. Há um perigo nisso, do que algumas pessoas elas perdem totalmente a noção de certo e errado, a noção de princípios, mentem, caluniam, produzem provas falsas, adulteram, traem, e as pessoas fazem um esforço tremendo para serem reconhecidas e arriscam tudo. Algumas pessoas comprometem até suas famílias e amizades verdadeiras em nome da ambição. Em nome de conquistar uma posição, em nome em busca de um reconhecimento. E esse tipo de ambição não é boa, esse tipo de ambição é perigosa. Tem gente que para ser reconhecida, ele sacrifica o casamento. Tem gente que não ama ninguém, ele ama o bolso dele, ele ama o título dele, ele ama o umbigo dele. E esse tipo de gente é perigosa. Sabe, isso é um perigo, e tem muita gente. Precisamos entender que a igreja precisa ser cuidadosa e compreensiva para que o espírito do mundo não invada a igreja. Nós não podemos permitir que o espírito do mundo invada a igreja, mas a igreja foi colocada na terra para invadir o mundo e para brilhar lá fora. Então a gente não pode permitir que o mundo governe a igreja. Amém? Nós não agimos. Aqui não é uma empresa. Ah, mas a igreja tem CNPJ, não estou falando disso, querido. A igreja tem a parte administrativa dela, que tem que ter, isso tem que ter. Eu estou falando aqui como congregação, como igreja, como aquilo que nós fazemos para Deus. Nós aqui não estamos para competir uns com os outros, nem competir com a igreja do lado, nem competir com a igreja da direita, da esquerda, da frente. Não, nós temos um alvo, nós temos um foco, que é pregar a palavra, que é viver o evangelho e que é frutificar nesse tempo.
Esse tem que ser o nosso objetivo. Alguns, infelizmente, estão dentro da igreja buscando poder, mas não o poder do alto. Tem muita gente dentro da igreja buscando poder, mas ele não quer o poder do alto. Ele quer o poder do reconhecimento, ele quer o poder do título, ele quer o poder para manipular, e muitos, vendo essas coisas, se tornam frustradas. Aí ele vai mudando de igreja em igreja, e alguns com um discurso de que na igreja tal não tinha espaço, na igreja tal não tinha espaço, na igreja tal não tinha espaço, e Deus quer me usar, mas na verdade ele quer usar Deus. Sabe? Aí qualquer movimento novo que aparece, qualquer coisa nova chega, e às vezes é um discurso bonito, e quando você começa a conviver um pouco mais de perto com a pessoa, você vê que não é bem aquilo, que na verdade ela quer se autopromover, ela quer conseguir o seu espaço, e ela quer usar Deus, e não permitir que Deus as use. Nós não podemos inverter as coisas, não sou eu que uso Deus, é Deus quem me usa. Não sou eu que digo para Deus o que Ele tem que ser, é Deus que me diz o que Ele quer de mim, é Ele quem nos usa, e quando Ele quer usar, não importa quem não acreditou em você, não importa se sentem inveja de você, não importa se você sabe muito ou pouco, não importa se você é formado ou não, quando Deus também decide usar alguém, ninguém segura. É por isso que de vez em quando surgem surpresas na nossa vida. Surpresas boas. Pessoas que você olha e fala, caramba, como é que pode? Você já passou por isso? Ué. Porque você se surpreende vendo uma pessoa fazendo coisas que você já tinha julgado pelos seus olhos, que não sairia nada dali. É porque quando Deus decide usar, não há limite para Ele. Quando Deus achou Davi, ele só estava procurando alguém com coração quebrantado, alguém que o adorasse. Deus não estava preocupado com a capacidade de Davi, Deus não estava preocupado com o estudo de Davi, Deus não estava preocupado se ele sabia muito, sabia pouco. Ele só falava uma coisa: quando eu achar alguém com coração alinhado com o meu, eu vou dar tudo aquilo que ele precisa, eu vou entrar com a capacidade, eu vou entrar com o recurso, eu vou entrar com a estratégia, eu vou entrar com a inteligência, eu vou entrar com a porta aberta. Eu só preciso achar alguém que deseja ser usado, não alguém que queira me usar. Aleluia. Não importa em qual escola você estudou, não importa de qual família você vem, não importa. Davi não tinha vindo de uma família de rei, não tinha ninguém assim com sangue azul na descendência de Davi, mas Deus olhou e falou: é esse que eu vou usar, porque quando Deus decide levantar alguém, não importa a origem dela, não importa a cidade que ela veio, não importa em que berço que ela nasceu, quando Ele decide levantar, Ele levanta. É Deus quem promove, é Deus quem faz, não importa. Quando Ele quer usar, meu Deus, não há quem possa impedir. Agindo Deus, quem impedirá? Quando Deus se levanta em favor de alguém, quem é que pode dizer contra? Queridos, tem pessoas que você vê pregando e você fala uau, e você não sabe o que aquela pessoa passou. Muitas pessoas, elas querem um púlpito, mas elas não querem o caminho, elas não querem os espinhos, elas não querem as feridas, elas não querem os bofetões, porque elas acham que o chamado é algo romântico. O chamado não é um romance, o chamado ele é real. O problema é que às vezes nós não temos paciência para esperar em Deus. E queremos fazer as coisas acontecer da nossa maneira. E aí nos tornamos agressivos. E aí nos tornamos arrogantes. E aí queremos empurrar a goela abaixo. Às vezes você tem um chamado, mas não chegou a hora daquilo se concretizar na sua vida. Existe um tempo de preparo. Existe um tempo. Se você for exposto agora, você vai passar vergonha. Por isso que Deus tem um tempo para todas as coisas. Não force a barra para ser aceito se ainda não chegou o seu tempo. Quando chegar o seu tempo, é Deus quem vai te levantar. Paulo teve uma experiência com Deus, experiências que nenhum líder antes dele teve.
E ainda assim ele ficou 14 anos em Jerusalém servindo a igreja local, até que os líderes chegaram e falaram: agora é hora de enviar Paulo e Barnabé. Tinha que ter muita paciência, porque Paulo podia muito bem chegar e falar: vem cá, vocês tiveram visão como eu tive? Você teve a experiência que eu tive? Jesus falou com vocês igual falou comigo? Eu já fui arrebatado, eu já vi o céu abrir, eu já vi um monte de coisa fazer, mas ele sabia qual era o lugar dele. Não adianta, tem gente que se gaba das experiências que teve, mas a experiência não faz de você um ministro. Você pode ter tido a experiência que for, mas quem vai te enviar, primeiro, quem envia é Deus, através da igreja. Então pare de forçar a barra, porque na hora certa Deus vai te levantar. Se ainda não te levantou, é porque ainda não chegou o tempo, e parece que as coisas começam a dar para trás, parece que as coisas estão fechadas. Eu quero que você entenda uma coisa: você está numa faculdade, querido. Você está sendo formado, você está numa faculdade. No momento certo, um azeite será derramado na sua cabeça. No momento certo, o céu vai se levantar e vai falar: agora você está pronto. Você só está pronto quando Deus diz que você está pronto. Você não está pronto porque tem 15 anos na igreja, porque tem 20 anos, porque tem 10 anos. Tem crente de 25 anos e imaturo até hoje. Tem crente que conhece todo tipo de pastor, todo tipo de teologia, mas não cresceu ainda, é imaturo, é adolescente na fé, é criança na fé. Tem gente, e tem muito jovem que já amadureceu, porque o que amadurece é quando alguém conhece a Deus de verdade e vive a sua palavra. Não é ser membro de igreja que traz maturidade para ninguém. A quantidade de crente velho e imaturo é enorme. E isso eu estou falando de forma geral, meus irmãos. De forma geral, sabe, às vezes nós acabamos de adquirir um espírito mundano dentro da igreja, mas com um espírito mundano. Dentro da igreja, mas com um espírito que ronda lá a tua empresa, que é o de derrubar alguém para se promover, que é o de levantar algo contra alguém para conseguir a vaga daquela pessoa, que é de fazer isso ou aquilo para poder ser reconhecido. Mas não podemos esquecer que nosso espírito ele pode se contaminar. Se você não vigiar, você pode ser contaminado, sabe? Meu Deus, muitas das vezes até se questionam: mas Senhor, eu sou tão talentoso, mas Senhor, eu sou tão inteligente, como é que pode, como é que pode fulano estar pregando ali se eu tenho tanto mais capacidade do que ele? Como é que pode Beltrano estar viajando isso tudo, se eu teria muito mais capacidade para fazer aquilo? Enquanto você tiver esse coração, você nunca será levantado. A partir do momento que você se alegrar com a vitória do outro, as coisas podem começar a mudar para você. Porque Deus é um Deus que estabelece reis e também destrona reis. Eu já vi de uma ministra uma vez que eu fiquei muito triste, eu admiro ainda, mas um momento de fraqueza, todos nós somos levados a isso. Ela falou: o lugar que fulana está ocupando era meu. E eu pensei comigo, tinha toda a razão, era seu. Só que eu descobri que Deus não tem problema nenhum com substituição. Se Deus precisar substituir alguém para que a obra dele aconteça, ele faz isso sem o menor problema, porque a obra dele não para. E se ele tiver que dizer bye bye so long, very well, ele vai dizer. Se ele tiver que substituir sacerdote, ele substitui. Se ele tiver que substituir pastor, ele substitui. Se ele tiver que substituir obreiro, ele substitui. Deus não está preso, ele é livre. E tudo que ele está procurando, a gente alinhada com a vontade dele. Oh, meu Deus! Oh, querido, o problema, nós temos que vigiar muito. Quando você se autopromove, você não tem nenhuma proteção. Mas quando Deus te promove, ele te guarda.
Quando Deus te promove, Ele te supre. Quando Deus te promove, Ele te defende. Quando Deus te promove, Ele coloca uma redoma ao teu redor e diz: pode cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido, porque Deus protege aqueles que Ele chama e aqueles que Ele envia. Deus protege. Quando você é chamado por Deus, você resiste ao dia mau, você enfrenta os inimigos, porque se Ele te chamou, Ele te defende. O problema é que tem gente que se chama e aí fica arrebentado no meio do caminho, porque ele foi sem ser enviado. Ele achou que foi chamado, mas ele foi só assoviado. Se Deus te chama, se Deus te levanta, Ele te supre. Se você começa com alfa, você termina com ômega. Aplauda que essa foi legal. Se você começa com alfa, você termina com ômega, porque Ele é o alfa e o ômega, o começo e o fim. Então, por isso que o segredo é estar nele. Eu preciso estar nele. Ali onde nós lemos em Mateus, Jesus está dizendo para os seus discípulos, para eles não fazerem os que os doutores da lei faziam. Eles falavam o que era certo, mas faziam o que era errado. Eles não falavam o que eles não faziam nada do que eles falavam. É incrível como algumas pessoas às vezes buscam posições na igreja com uma ambição mundana. Às vezes tem gente que acaba de receber um cargo de diácono e fala: não, aí você chama ele pelo nome dele. Não, a partir de agora é diácono tal. Pouco tempo alguém estava falando perto de mim: eu tenho que ligar para o pastor. Eu falei: não pode chamar ele de pastor não, tem que ser de apóstolo, senão ele dá bronca. Você vê, tem gente que faz questão de título. Isso é uma ambição mundana. Primeiro que diante de Deus nos fez iguais. Nós temos funções diferentes no reino, mas aos olhos de Deus, Ele não me vê como o pastor Emerson, Ele me vê como Emerson Pinheiro da Cruz. Amém? Lógico, nós responderemos a Deus mediante as responsabilidades que foram confiadas a nós. Todos nós teremos que prestar contas a Deus. Todos nós seremos chamados para prestar conta a Deus. E eu vou ter que prestar conta a Deus da igreja que Ele me confiou, do ministério que Ele me chamou, da família que Ele confiou a mim. Mas Ele vai me chamar como Emerson Pinheiro da Cruz. Não vai ter tratamento diferenciado, doutor isso, apóstolo isso, bispo aquele outro, não. Tem gente que você dá um título, depois que ele recebe o título, o semblante já muda. O nariz já aumenta. O peito já estufa. Aleluia. Glórias a mim. Louvado seja eu. E vamos cantar uma música em minha homenagem. Eu me amo. Eu me amo. Tu me amas. Nós me amamos. Não, querido. Sabe, não é isso. Tem gente que às vezes começa a igreja, 10 pessoas, ele já fala: agora sou bispo. Aí chega a 15 e fala: agora eu sou apóstolo. E o pior é que é apóstolo sem igreja. Tem gente que tem o título e ele não tem igreja, ele não cumpre, e as pessoas não sabem que o apóstolo, ele navega nos 5 ministérios. O apóstolo, ele é o músico quando não é, ele é o professor quando não tem, ele é o pastor quando falta, ele é o que vai na frente abrindo o trabalho. O apóstolo não é o que fica cercado de luxo e de riqueza e dizendo: não toquem em mim que eu sou o apóstolo. Não, pelo contrário, o apóstolo é o primeiro a pegar a foice e abrir um caminho no meio do mato. Era isso que o apóstolo fazia. Não é o que a gente vê hoje aí, sendo falado que é apóstolo por aí. Apóstolo é desbravador, apóstolo é o que vai na frente, apóstolo é o que implanta o trabalho, apóstolo é o que prepara o pastor e bota, depois que está tudo pronto, ele fala: agora eu vou lá para o Afeganistão abrir uma igreja. Esse é o papel do apóstolo, não é o que andam falando por aí que é apóstolo hoje. Essa é a mensagem para outro dia. Sei que vão acabar comigo, mas estou nem aí.
Sabe, Deus é bom. Jesus disse, eu sou o bom apóstolo. E o bom apóstolo, Jesus disse, eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Jesus ensinou que ser exaltado, quer ser exaltado, então se humilhe. Se você se humilha, Deus te exalta. Desce a cada dia, que Deus te levanta a cada dia. Amém? Desce a cada dia, que Deus te levanta a cada dia. Aí no capítulo 13 de João, Jesus pega, Jesus pega uma toalha, e Jesus já ali tinha pouco tempo, e quando nós temos pouco tempo, nós precisamos fazer coisas relevantes, precisamos fazer coisas importantes. Jesus pega uma toalha e começa a lavar os pés dos seus discípulos, e Pedro, como sempre, não vai tocar em mim não. Que é isso? Que lavar o meu pé? O quê? O Senhor lavando o meu pé? Querido, os pés daquela época não eram os pés que iam em podólogos. Hoje os pezinhos são macios, né? É maravilhoso ir num podólogo, deitar lá naquela maca e deixar ela passar lixa, e depois bota um pé no molho, na parafina, e tira. É maravilhoso, você sai, parece que está andando em nuvem. Meu irmão, o pé daquela época, imagina o pé de Pedro. Andando, quem foi a Israel sabe, é poeira, é lama, aquilo ficava encrostado no pé, era lama pesada, sujeira, pé sujo. Imagina a unha daqueles discípulos, gente. Jesus pega e começa a lavar os pés, sabe? Às vezes, para se fazer a vontade de Deus, eu vou ter que passar por situações que parecem não ser apropriadas para mim. Pedro achava que aquilo não era apropriado para ele. Não, lavar o meu pé, não. Hoje Jesus dando o maior exemplo de servir. Aí tem gente que às vezes diz assim, não, agora eu sou pastor, eu não posso mais ajudar em área nenhuma. Agora eu sou líder tal, então eu não vou ajudar a limpar o banheiro. Agora eu sou fulano de tal, então não posso ajudar na recepção. Não, querido, o servo, ele está disposto para ser usado aonde precisar, a hora que precisa. A hora que precisar, aonde precisa. Um discípulo precisa estar sempre disponível para servir. Jesus disse para Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro, como sempre, vai para o extremo, então faz o seguinte, me dá um banho logo. Se é para ter parte contigo, se eu vou ficar de fora, não lava só o pé não, me bota na banheira, faz qualquer coisa, joga água na minha cabeça, lava o meu braço. E aí Jesus disse, não, aquele que já foi lavado, não precisa lavar nada, senão os pés. E aqui tem algo para nós. Todos nós sujamos o pé no caminho. Todos aqueles que estão no caminho sujam os pés. Poeira, pisamos em pedras, o pé machuca. Existem coisas, você já está lavado, mas de tempos em tempos precisamos ter os nossos pés lavados de poeiras, de terras que passamos, e aquela terra não tem que andar mais na minha sola. Existem terras que não fazem mais parte de mim. Ou se você, Jesus foi num lugar, não foi bem recebido, bate a poeira do teu pé e vai embora, e vai para outro lugar. Mas existem poeiras no meio do caminho que a gente acumula. A poeira representa experiências ruins que a gente teve, lugares que passamos onde não fomos bem aceitos, lugares onde passamos onde fomos explorados, lugares onde passamos onde fomos manipulados, lugares onde passamos onde fomos mal compreendidos, lugares onde passamos que nos machucaram demais. Então Jesus chega e fala, você precisa lavar o seu pé. O seu corpo está lavado, a sua mente está lavada, mas o seu pé está cansado. Deixa eu cuidar o seu pé, porque você só vai se tiver com os pés bons. São seus pés que te levam, são seus pés que sustentam o teu corpo, são seus pés. Então Jesus quer tratar bem dos seus pés, para que o teu corpo possa ir aonde Ele quer te levar. Oh meu Deus, alguém está me entendendo aí?
Oh, Jesus quer lavar os seus pés. Jesus estava ensinando sobre humildade, sabe? Jesus estava ensinando, grande é aquele que serve. Adão, quando caiu, ele não podia ir até Deus, mas Deus veio até ele. Nós jamais conseguiríamos chegar até ele se ele não tivesse vindo até nós. E ele veio porque ele nos ama, sabe? Se você nunca tiver um título, se você nunca tiver uma posição elevada, eu tenho algo para te falar. Você pode passar a eternidade adorando a Ele assim mesmo. Não é o título que te faz entrar na presença dEle, é um coração apaixonado pela presença dEle, é um coração que ama Ele, sabe? O maior título que nós podemos ter, o maior título que nós podemos ter é o título de Filho de Deus, perdoado. Meu Deus, foi fraco o seu amém. Você pode dizer comigo, o maior título que eu posso ter é o título de Filho de Deus, perdoado. Filho de Deus, perdoado. Oh, meu Deus, isso é o que nós precisamos. Muitos estão pedindo para Deus os levarem a lugares altos. Mas uma coisa que você precisa entender, nos lugares altos a pressão é maior. E às vezes Deus não está te levando porque você não está com os pulmões preparados ainda para enfrentar uma pressão alta. E Deus não quer perder você, então Ele prefere manter você onde você está, do que expor você e perder você. Amém? Deus não quer perder você. Deus não quer. Sabe? Deus quer que você tenha um coração puro, simples e humilde diante da presença dEle. E que você entenda o perdão. E que não é o seu talento que atrai a Deus, mas é a sua postura diante de Deus. Porque a cada nível que você vai crescendo, é um demônio diferente que você enfrenta. Por isso que Deus precisa te preparar para cada fase da sua vida. Tem situações, tem pessoas que estão vivendo repetições, ciclos de repetições. E isso revela que você ainda não está pronto para receber algo maior que Deus pode dar a você. Se você não conseguiu passar dessa fase ainda, se você está repetindo a mesma coisa há 2 anos, há 3 anos, se você está escravo dos mesmos sentimentos há 2 anos, há 1 ano, há 5 anos, se você está sendo reprovado nas mesmas coisas, como que será confiado a coisas maiores a você? Você entende? Que você precisa primeiro ser tratado no nível em que você está, para que você possa ir para um novo nível. Tem pessoas que têm chamado, tem pessoas que Deus está com um plano todo planejado para derramar e para confiar você, mas enquanto você ficar sendo reprovado em questões diárias, em algumas áreas da sua vida, você não pode passar para a próxima fase. Decida de uma vez por todas. Não fica preocupado mais com a posição e abandonando a presença. Saul estava preocupado em manter a sua posição e Deus o rejeitou e ele perdeu a presença. Meu Deus, assim que Deus achou Davi, ele ungiu. Deus trabalhou, fez uma substituição, porque Deus não tem problema com isso, como eu falei. Sabe, Deus não tem problema nenhum, não importa de onde você venha, não importa se você sabe muito ou sabe pouco, quando Ele acha alguém, Ele derrama tudo aquilo que essa pessoa precisa. Mas com os pés sujos, chega uma hora que a lama pesa, chega uma hora que a sujeira atrapalha, chega uma hora que Deus fala, é preciso parar aqui, para ser limpo aqui, para seguir para essa nova fase, sabe, coisas que te atrapalhavam, sabe,
Mas quando Deus acha alguém que permite ser tratado por Ele, Deus fala: eu vou levantar essa pessoa e ninguém vai poder resistir a ela. Eu vou levantar essa pessoa. Deus vai fazer substituições. Existem pessoas que estão na frente e deveriam estar atrás. Deus vai começar a mexer peças. Deus vai começar a mexer com substituições. Deus vai começar a mexer com pessoas. Pessoas que estavam escondidas começarão a ser reveladas. Mas surpresas boas, nós vamos começar a ser surpreendidos por pessoas que a gente vê quietinha no banco e nunca fez nada. De repente Deus vai trocar peças. Vem aqui, Deus começa a revelar, porque está chegando o tempo de algumas pessoas se manifestarem. Está chegando o tempo de Deus revelar alguns talentos, de Deus revelar alguns chamados, alguns ministérios. Está chegando o tempo que Deus vai fazer uma mudança. A Bíblia diz que nos últimos dias haverá uma mudança. Tudo o que você precisa fazer é se humilhar diante dEle. Deixe a sua arrogância de lado. Deixe a sua ambição de lado. Reconheça o Senhor em todas as áreas da sua vida. Reconheça que sem Ele você não é nada. Reconheça que a presença dEle é tudo o que você precisa. Deus está levantando pessoas que muitos vão perguntar: de onde surgiu essa pastora? De onde surgiu esse garoto que está pregando? De onde surgiu essa menina que está pregando? De onde surgiu fulano? Onde que estava essa pessoa o tempo todo escondida? Deus está fazendo uma distinção entre aqueles que realmente são servos e aqueles que estão apenas atrás de reconhecimento. Deus está vendo quem está atrás de promoção. E Deus está vendo quem está atrás da presença dEle. E Deus faz distinção entre aqueles que querem se autopromover, que viram uma janela de oportunidade. Queridos, Deus me revela muita coisa. Deixa eu falar uma coisa: eu não sou bobo. Pastor não é bobo. Não confunda a minha educação com bondade, com bobeira, com bobinho. Não confunda a educação com inocência. Mas a gente percebe quando tem pessoas se aproximando porque querem se promover. Mas também a gente conhece quando chega pessoas que têm coração de servo. No começo da igreja a gente viu muita gente que apareceu me dando carteirada. Muitos, o Wesley lembra, no começo da igreja: não, eu sou pastor, sou apóstolo, sou bispo, não sei o quê, estou aqui para servir. Todo ilegal quer se esconder atrás da legalidade de alguém. Todo imoral quer se esconder atrás da moralidade de alguém. É ou não é? Eu vou andar perto de fulano porque ele tem nome. Vou andar perto de fulano, de Beltrano, que eles são conhecidos. Então, aí, só que o Espírito Santo revela. O Espírito Santo faz o teu telefone tocar. O Espírito Santo faz levantar alguém que você nem tinha intimidade, mas fala: ó, fiquei sabendo que tem uma pessoa aí, cuidado porque já passou por aqui, fez isso, fez aquilo. Ou, olha, saiba de uma coisa: a planta sempre chega, o relatório sempre chega. Deus não deixa que nada fique oculto. Então o papo aqui é reto. Quer chegar para servir, é bem-vindo. Quer chegar de olho apenas na vitrine, bye bye, so long, very well. Quem quer servir, aqui tem espaço. Quem está à procura de promoção, procura uma agência. Quem está à procura de promoção, procura agência de publicidade, que eles vão promover você. Aqui é a igreja, é o lugar onde pessoas chegam com coração de servo para comprar uma visão e seguir um chamado. Não alimente a sua ambição e nem desconte as suas frustrações em mim. Não desconte as suas frustrações em mim. Não sou culpado das suas frustrações. Não sou culpado que a sua ambição não foi correspondida. Eu sei o caminho que eu trilhei, eu sei o berço que eu vim, eu sei do que Deus fez na minha vida.
Deus está tirando algumas pessoas do pasto para levar para tronos. Aqueles que têm um coração que amam a sua presença. Aqueles que têm um coração que amam a sua glória. E Jesus estava numa ceia naquele dia. E nós estamos num domingo de ceia. E Ele deseja lavar os seus pés hoje. Te livrar de toda a poeira do caminho. Sabe? Muitas pessoas, falávamos isso antes do culto, eu e Marcília. Vai ficando em pé no seu lugar. Vitor, me ajuda, meu amigo, por favor. A Bíblia fala sobre participar da ceia indignamente. E dos significados disso é quando eu participo da ceia sem saber o que ela representa para mim. Deixa eu te falar. Aqui está a tua cura e a tua redenção. Participar da ceia indignamente é quando eu não sei o que eu estou fazendo. É quando eu não reconheço. É quando eu não tenho entendimento do que ela significa para mim. Alguém está sem os elementos da ceia? Levante a sua mão. Levanta a mão então, que alguém vai até você. Tem gente aqui no meio. A Stephanie também está sem aqui. Por favor, querida, aqui, a Stephanie. Se tem mais alguém, fica com a mão levantada. Tem mais alguém que não pegou os elementos da ceia? Quem é que está apto a participar da ceia? Aqueles que entendem o que ela representa. Aqueles que reconhecem o sacrifício da cruz do Calvário. Aqueles que reconhecem que mesmo eu sujo, Ele vem e lava meus pés. Mesmo eu sujo, Ele tira a capa dele. Veja bem, ninguém lava os pés de alguém em pé. Eu não posso lavar os pés do Isaac em pé. Para lavar os pés, eu tenho que descer no nível dos pés dele. Você entende o que Jesus fez? Deus desce no nível mais sujo da nossa vida. Para te tirar, eu vou limpar a tua lama. Você se cansou no caminho. Você se sujou no caminho. Você pisou em terrenos sujos, em lamas, em terrenos de tragédia, em terrenos de tristeza, em terrenos de decepção, em terrenos de angústia, em terrenos de mágoa. Foi nesses caminhos, nessas rochas, nessas pedras pontiagudas que furaram seus pés. Existem calos de histórias que te machucaram, que te feriram, mas hoje eu vou tocar nos teus pés, eu vou limpar. Você já foi lavado no seu corpo, mas os teus pés estão feridos, os teus pés estão sujos. Então hoje eu estou descendo aí, eu vou tocar nos teus pés, eu vou limpar, tirar toda a poeira de um passado dolorido. Eu vou passar um creme, eu vou hidratar os teus pés. Você entende o que foi que ele fez com os discípulos? Ele lavou os pés até de Judas. Jesus lavou os pés de Judas. Jesus deu ceia para Judas. Feche os teus olhos nessa hora. Traga a sua memória. Tenha consciência do que você está fazendo nessa manhã. Queridos, o certo da ceia era nós tomarmos ceia todo culto, todo dia, em casa, no culto de terça, nos cultos de domingo, nas reuniões dos jovens, de adolescentes, todo dia, porque isso aqui está a razão, o símbolo da nossa fé. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Deixa eu falar uma coisa, você não será curado, você foi curado.
Quem pode erguer as mãos ao Pai antes de participar dessa ceia? Levante os símbolos da ceia e fala: obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor me lava. Isso, agradeça a Ele, deixa fluir. É hora de agradecer a Ele, porque aqui está a razão da nossa cura, da nossa fé, da nossa libertação. É Ele é o centro. Obrigado, Senhor, pelo sangue. Obrigado pelo sangue derramado por nós, pelo sangue vertido por nós. Pelo Teu sangue somos curados, pelo Teu corpo somos alimentados, porque o Teu corpo é a palavra. O Senhor é o pão da vida, que nos alimenta, que nos sacia, que nos supre, que nos alimenta, que sacia a nossa fome, sacia a nossa sede. É o Senhor. Nós somos gratos a Ti. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós. Deus.